E aí, voltando. Gente, vamos falar agora sobre o quê? Sobre desigualdades sociais, né? Essa mancha, essa máquina nossa, na nossa sociedade. E quando eu falei para vocês, tá, da evolução econômica, cultural, social do Brasil, tá? O que nós falamos? Gente, nós mostramos como é que começou essa desigualdade. Lá atrás com os escravos, lá atrás com a questão do imigrante. Então você tem essa imensa desigualdade social. O Brasil é um país extremamente desigual, tá? O Brasil possui a quarta pior distribuição de renda da América, tá certo? E a 12ª pior distribuição de renda do planeta. No Brasil, gente, os 10% mais ricos possuem o quê, gente? Algo em torno de 76% do patrimônio nacional. É muita o quê? Concentração de renda aí, tá certo? Eu até costumo perguntar o seguinte, ó. Vamos lá. Olha só como é que é interessante no Brasil. Você é rico? Vai, vamos lá. Você é rico? Você é classe A, B, C, D ou E. Lembrando que classe A e B são considerados o quê? Ricos. Você é rico? Não, né? No Brasil, ninguém fala que é rico. Sabe por quê? Porque o nosso país é fruto de uma cultura judaica cristã, que fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, e camelo é um animalzinho não, tá, gente? É o que? São aquelas cordas de amarrar navio, do que um rico entrar no reino dos céus. Não é isso? Nós somos fruto dessa cultura. Então você quer ser bem de vida, mas você não fala que é rico. Você quer fazer o quê? Quer ir para o céu. No Brasil, parece que rico roubou alguém. Parece que rico, tá certo? É sempre o quê? Desonesto. Você para no semáforo, do seu lado para alguém com um carrão, você olha e fala assim, tá certo? Esse aí roubou quem? Você não para pensar quantas noites o sujeito passou trabalhando, tá certo? Deixou de viajar, de curtir, para tentar acumular um patrimônio e investir. Tá certo? Você sempre acha que rico roubou. Então no Brasil tem essa ideia. Tá? Você é rico? Vamos ver. Olha só, gente, olha só, tá? Como o IBGE classifica, tá, o Brasil em questão de desigualdade social, tá certo? Vamos lembrar que a gente divide a sociedade em que, gente? Em classe A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Aqui nós temos 5% mais ricos, 5%, 50%, 27% e o que, gente? 13% aqui, tá certo? Esses aqui, ó, 5, A e B, são chamados de ricos nesse país chamado Brasil, tá certo? Você, vamos lá, você, faz exercício. Você é classe A, B, C, D ou E? Vamos lá. Classe D, cuidado que as palavras têm força. Fala igual a minha esposa, cuidado que as palavras têm força. Olha só, gente, para você ser classe E hoje, tá? É você fazer o quê? Ter renda familiar. O que é renda familiar? É você somar a renda de todo mundo da sua casa e colocar em cima da mesa, independente de quem trabalha e quem não trabalha. E dá o quê, gente? Até R$ 705. Então, hoje, para vocês, tem os 13% mais pobres desse país, renda familiar de até R$ 705 por mês, tá certo? Mas se na sua casa a renda vai de 705 até 1.150, você é classe D. Você é classe D. Mas se na sua casa a renda vai de 1.150 até 4.850, você é classe C. Já tem gente feliz aí porque é rico, né? Mas se na sua casa a renda vai de 4.850 a 6.350, você já é classe B, ou seja, rico. É isso, tá? Mas se na sua casa a renda, somando todo mundo, dá mais de 6.350, você é classe A. Você está entre os 5% mais ricos desse país. Ah, professor, tem algum erro aí. Por que tem algum erro? Só porque você está colocado como rico? É isso? Não, eu aponto 2 erros. O primeiro é o viés político. Porque se ele quer aumentar o que, gente, a classe C, ele aumenta o intervalo, para ver que o intervalo ficou aumentado. Não é isso? Mas o segundo, talvez o maior erro, é o que, gente? É renda familiar, tá certo? É renda familiar. Por quê, gente? Porque simplesmente, tá? Quando eu posso ter o quê? Eu posso ter uma família, tá? Fazendo de 2 pessoas, tá? Ganhando até R$ 1.100 e ser classe D. E eu posso ter o quê, gente? Uma família de 10 pessoas ganhando R$ 1.200 e sendo classe C. Não é isso? Então eu tenho o quê? Eu tenho essa desigualdade. Por isso que fizeram o quê? Ó, já que tem isso, então vamos fazer o quê? Então bora criar outra divisão. Qual é a outra divisão? Renda por pessoa. Ah, agora sim, professor, vai ficar mais justo. Trazendo o quê, gente? Renda por pessoa. E renda por pessoa ficou assim, ó, o 5% mais alto. Nós temos o quê? Nós temos aqui a classe A, entre os 5%.
Classe B, continua, os próximos 5%. Então, isso aqui são chamados de ricos. Os outros 50% é o que, gente? É classe C. E os 40% mais pobres foram agrupados em classe D e E. Vamos lá, agora o que é classe D e E, gente? Para você hoje estar entre os 50% mais pobres, é você ter renda por pessoa. O que é isso? É você somar a renda de toda a família, colocar em cima da mesa e dividir pelo número de pessoas, independente se trabalha ou não. É isso, tá certo? Vamos lá? É o seguinte, hoje para você ser parte da classe D, os 40% mais pobres, renda por pessoa de até... Gente, e é assim, ó, você pega a renda de todo mundo e faz o quê? Coloca em cima da mesa aí, some e divide com muitas pessoas, não é isso? De até, e até para tudo, gente, é para alimentação, para moradia, para transporte, para segurança, para tudo, tá certo? Renda por pessoa mês, de até, vão até achar que é sacanagem minha, mas não é. Gente, renda por pessoa mês de até R$160. Isso mesmo, o que você gasta numa noite aí com combo, né, gente, de vodka com energético, é o que 80 milhões de brasileiros, 40% da sociedade brasileira faz o que, gente? Passa o mês. E olha só o pior, no Brasil hoje, mais ou menos 24% da população brasileira vive o que nós chamamos de linha de pobreza. E o que é a linha de pobreza? É você passar o dia com algo entre 1 e 2 dólares. E não é esse dólar alto igual está agora não, tá certo? É o que, gente? É passar o dia entre R$2,50 e R$5. É passar um mês com algo entre R$135 e R$150. Isso que é o que, gente? Está na linha de pobreza. Tá certo? Pior do que isso é saber que no Brasil, mais ou menos 9% da população vive abaixo da linha de pobreza. Eram 11%, acho que 3%, 2%, 3% morreram. Tá certo? Simplesmente o que, gente? O que é viver abaixo da linha de pobreza? É você viver com menos de $1 por dia. Ou seja, você viveu com o que, gente? Com menos de R$2,50, o que, gente? Por mês. É isso, por dia. É você viver com menos de R$77 por mês. No caso aqui, tá certo? É isso. É por isso que o Brasil lançou o quê, gente? O Plano Brasil Sem Miséria. Daqui a pouco eu falo sobre ele, tá certo? Por que isso? Porque simplesmente nós temos uma situação. No Brasil hoje, se você somar 24 com 9, dá 33. 33, gente, é 1/3, tá? É 1/3 da população brasileira que vive na linha de pobreza ou abaixo dela. É miséria. No caso aqui, essa galera só subvive, que eu nem falo sobrevive, por quê? Porque recebe o que, gente? Cesta básica, pão e leite, renda minha, vale gás, vale leite, vale farinha, vale acarajé, vale piqui, vale pão de queijo, vale o que vier, tá certo? São os programas sociais. E se acrescenta R$10 aqui, ó, tá certo? Você vai fazer o quê? Vai chegar a 160, você pega mais 7% da população, tá? E chega o quê? Os 40% mais pobres. É isso. Para você tá o quê? Ser classe C, classe média. Renda entre R$160 e R$500 por mês. Eu estou arredondando, que a pesquisa trouxe menos. É isso mesmo. Classe média são famílias aí, gente, de 4, 5 pessoas que ganham R$2.000 por mês. Isso é classe média. Você divide por número de pessoas, vai em torno de até R$500. Mas se na sua casa a renda por pessoa fica entre 500 e 1.100, estou arredondando para mais, é 1.029 a pesquisa, tá? Você é classe B, você já é rico. Mas se na sua casa a renda por pessoa é superior a R$1.100 por pessoa, você é classe A. Você está o quê, gente? Entre os 10% mais ricos desse país. É isso. Você está em 10%, não, você está em 5% mais rico desse país. Tá certo? Ah, professor, não é não. É sim. Gente, isso aqui é pegar o seguinte, ó, o brasileiro e colocar numa fila por renda. E se colocar numa fila por renda, você está o quê? Entre os 5% e 10%. Então você é considerado rico. Quem está nessa faixa é considerado rico. Ah, professor, e a galera lá em cima? Tá certo? E os milionários? Isso aí é o 0,01%. E tem mais. Qual é a diferença de vida sua para esse milionário? É luxo, é grife, é status. Tá certo? É isso. Porque você tem alimentação, você tem moradia, você tem roupa, você tem tudo. Tá? A diferença é o quê? É grife, é luxo, é status. O pessoal lá embaixo que não tem nada. Não tem como subviver. Porque eu nem falo sobreviver, eu falo subviver, no caso. Gente, o mundo é imensa desigualdade. Você pega a China, gente, é 1,3, 1,4 bilhões de pessoas na miséria. Você pega a Índia, gente, é tão miséria, tão miséria, tão miséria a Índia, tá certo? Que faz o seguinte, assista o filme Quem Quer Ser um Milionário.
você vai ver o que é a Índia. Isso sim é a Índia, tá certo? A Índia hoje, gente, é um país que cresce, está na economia pujante. A Índia hoje é o call center mundial. A Índia hoje é o que, gente? É o país que mais exporta software, que mais exporta produtos farmacêuticos e que tem o maior número de PhDs do planeta. Mas 40% da população é analfabeto de pai, mãe, avô e vaca. Tá certo? É isso. A Índia hoje, 90% da população não tem dinheiro para comprar sapatos. Isso é miséria. E as indústrias da Índia estão saindo da Índia e procurando agora o continente africano, para pagar menos ainda. É miséria. Então não é à toa, gente, que no Brasil se preocupam com isso. Então fez o quê? É por isso que lá em 2002, 2003, quando veio o Lula, tá, ele faz o quê? Lança o Fome Zero. E aí você vai ter vários programas sociais que depois vão ser o quê, gente? Vão ser unificados no chamado CAD único, ou seja, cadastro único ali. Tá certo? Vai fazer. Então hoje nós temos a chamada Bolsa Família. E ela faz o que, gente? Ela incorpora outras bolsas. Então tá aqui, ó. O que é o cadastro único? Cadastro único para programas sociais do governo federal, o CAD único, tá certo? Porque a sigla deveria ser só o que, gente? Deveria ser só aqui, tá certo? Disciplinado pelo decreto 6.135 de 2007 e regulamentado pela portaria 376, tá, de 2008, é um instrumento de coleta de dados e informações que visa a identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, entendida como aquelas com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. O governo federal utiliza o cadastro único, ou seja, gente, posso falar para vocês que hoje mais de um terço da população brasileira tem renda inferior a meio salário mínimo por pessoa. Tá? O governo federal utiliza o cadastro único para identificar os potenciais beneficiários dos programas sociais como Bolsa Família, Pro Jovem Adolescente, Programa de Educação do Trabalho Infantil, PET, Tarifa Social de Energia Elétrica, isenção de taxa de inscrição de concurso público, carteira de idoso, tá? E outros benefícios. Certo? E quais são os documentos necessários para recadastramento ou recadastramento? Gente, é um comprovante de residência, tá certo? Título de eleitor, CPF, RG, tá? Carteira profissional para os maiores de 18 anos, certidão de nascimento, adolescente, aqueles que não têm o RG e CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, se possuir, certidão de casamento, declaração de matrícula, o que, gente? Em escola, tá certo? Contendo série escolar de todos os estudantes de domicílio. Não é isso? Então você tem o quê? Você tem o CAD único. E nós ainda temos chamado o quê? Plano Brasil Sem Miséria. O que é o Plano Brasil Sem Miséria, gente? Foi lançado o quê? Pela Dilma em 2011. E ele vai fazer o quê? Ele vai complementar a renda daquelas famílias, gente, que per capita dá menos de R$ 77 por mês. Isso vai complementar a renda. E aí você tem várias formas. Está incentivando o associativismo, o cooperativismo. O Estado vai fazer o quê? A gente vai ir lá com dinheiro mesmo, para tentar inserir essa população, essa sociedade, no caso aqui. Não é isso? Então nós temos aqui, ó, mulher, temos que entrar no Plano Brasil Sem Miséria. E mulher preocupada, eu não vou não tenho roupa. O que é o Plano Brasil Sem Miséria? Gente, o Plano Brasil Sem Miséria tá, vai fazer o quê? Ele foi instituído em 2011 exatamente para isso, para poder fazer o quê? Complementar a renda daqueles o quê, gente, que está abaixo de R$ 77 por mês. Está aqui. O Plano Brasil Sem Miséria será executado pela União em colaboração com o Estado, Distrito Federal, município e com a sociedade. Aqui, ó, o Plano Brasil Sem Miséria destina-se à população em situação de extrema pobreza. Tá? Para efeito desse decreto, considera extrema pobreza, tá certo? Ou abaixo da linha de pobreza, aquela população com renda familiar per capita mensal de até, estou atualizando para vocês, R$ 77. R$ 77, no caso aqui, beleza? São diretrizes do Plano Brasil Sem Miséria: a garantia de direitos sociais, a garantia de acesso aos serviços públicos e a oportunidade de ocupação e renda, a articulação de ações de garantia de renda com ações voltadas às melhorias de condições de vida da população extremamente pobre, de forma a considerar a multidimensionalidade da situação de pobreza e a atuação transparente e democrática. Isso aqui é o básico, né? Tá? Integrada aos órgãos de administração pública federal, com governos estaduais, estatal, municipais e sociedade, não é isso? São objetivos do Plano Brasil Sem Miséria. É lógico e óbvio, elevar a renda per capita, ampliar o acesso da população, tá, gente, em situação de extrema pobreza aos serviços públicos e propiciar o acesso da população em situação de extrema pobreza à oportunidade de ocupação e renda por meio de ações de inclusões produtivas, tá certo? E o que vai ser utilizado para fazer o quê, gente? Para incluir essa família, o Cadastro Único Federal,
não é isso? Quais são os eixos? Garantia de renda, serviços públicos, inclusão produtiva, beleza aí? E garantia de renda, complementação da renda, tá certo? E aqui, ó, isso aqui é importante, é o Estado chegando na pobreza está. Tem gente que está tão pobre, que não sabe nem que tem direito. Então o Estado tem que ir até eles. E como é que o Estado vai, gente? Com assistência técnica, tá certo? No campo, por exemplo, com fomente às sementes, tá? Programa de água para todos, acesso aos mercados, tá? O Estado vai comprar a produção de quem está extremamente pobre. Na cidade, vai criar mapa de oportunidades, vai qualificação de mão de obra, intermediação de mão de obra, intervenção pública de mão de obra, empreendedorismo, articulação ou então através de parcerias. O fato é que, gente, é que o Estado ele tem que se fazer presente, tá certo? O Estado tem que se fazer presente e levar essa assistência para quem mais necessita aí, tá certo? Se você não era favorável aos programas sociais, eu contei para você a historinha de todos eles. Tá certo? Eu contei o que justificava as políticas de cotas raciais e sociais. Eu falei para você o que, gente? A desigualdade que esse país. Se você não concorda, tudo bem, opinião sua. Mas numa redação, lembra disso que eu te falei. Até porque você, ao fazer redação em concurso público, é como se estivesse pedindo uma carta de quê, gente? De emprego para o serviço público. Então tem que fazer o quê? Tem que defender a política que o atual Estado estiver fazendo o quê? Defendendo. E agora você tem subsídio para fazer isso. Beleza aí? Tranquilo? O que nós vamos fazer agora, gente? Vamos fazer exercícios, isso mesmo, para a gente ver como é que essas questões caem em prova, não é isso? Então, bora fazer o quê? Um intervalozinho, tá? Dar um beijinho no amor e voltar para fazer exercício. Já, já!